Bem, pessoal, após darmos início ao nosso estudo dos gráficos, agora nós vamos partir pelo lado de como montar a função através de um gráfico dado para a gente. Então, vemos aqui como exemplo, dado o gráfico abaixo, temos um gráfico, qual o menor valor que a função pode assumir. Então, para isso, nós vamos determinar a função para depois determinarmos o menor valor que essa função pode assumir, correto? Então, para a gente poder determinar isso, nós precisamos dos pontos que o gráfico vai nos fornecer. Então, vamos lá, vamos verificar quais são os pontos aqui que o gráfico vai nos passar. Primeiro, ele nos deu esse ponto 1. Podemos notar que esse ponto 1, ele está sobre o eixo x. Então, este valor é uma das raízes da função. Então, já vamos anotar aqui, ó, primeiro ponto, nosso ponto aqui, ele é 1 e 0. Logo na sequência, nós vamos ter um segundo ponto. Veja bem, nós temos um ponto 2, que também é uma das raízes e que ele pode ser escrito como 2 e 0. Tranquilo. Então, nós já temos as duas raízes. Nós vamos ter aqui a nossa primeira raiz, x' e nós temos a segunda raiz, x duas linhas, ok? E as coordenadas 1 e 0, 2 e 0. Nós temos também o valor que a parábola toca na reta y, que em casos anteriores nós determinamos que seria o valor da letra C. Então, no caso aqui, nós já temos que o C, ele vale 2. E a coordenada desse ponto, ele é 0 e 2, correto? Então, nós já temos algumas informações que nós devemos retirar do gráfico para que nós venhamos começar a resolução do exercício. Vamos lá. A equação geral de uma função do segundo grau, como já determinamos, ela é sempre escrita da maneira y é igual a x² mais bx mais c. Então, a equação geral de uma função do segundo grau, y é igual a x² mais bx mais c. E para resolvermos isso, basta fazermos a substituição dos pontos nesta função. Lembrando que nós já temos o nosso valor do c, o c nosso ele vale 2. Então, automaticamente, nós já determinamos que o nosso c vale 2. Então, para montar a função novamente, só está faltando dois pontos, que no caso seria o a, só dois valores, o a e o b, correto? Então, vamos lá para a substituição dos pontos. Primeiro ponto, 1 e 0. 1 e 0. Então, substituindo esses valores na nossa função principal, nós vamos encontrar a 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais o nosso c que vale 2, e isso daqui tudo vai ser igual a 0. Então, nós já vamos ter a nossa primeira equação, veja bem, a mais b, que é igual a menos 2, primeira equação montada, nós já determinamos essa equação. Então, já deixar separadinho aqui, nossa primeira equação, a mais b igual a menos 2. Segundo ponto, vamos lá? Segundo ponto, 2 e 0. Então, está aqui, 2 e 0, correto? Fazendo a mesma substituição, vamos lá? A 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais o nosso c, que já sabemos que vale 2, isso daqui também igual a 0. Nós vamos determinar a seguinte equação, olha lá, 4a mais 2b igual a menos 2. Muito bem, pessoal, podemos observar que essa equação todinha, ela possui coeficientes múltiplos de 2, então nós podemos simplificar essa equação dividindo todos os coeficientes por 2. E nós vamos obter a seguinte equação, 2a mais b igual a menos 1. Muito bem, determinamos uma segunda equação.
podemos observar que as duas equações estão em funções das letras, das incógnitas A e B, e com duas incógnitas e duas equações nós vamos resolver um sistema. Então, dando continuidade à resolução do nosso exercício, vamos partir para a resolução do nosso sistema. Vamos lá? Copiando aqui as nossas equações, nós temos as duas equações A mais B igual a menos 2 e a segunda equação 2A mais B igual a menos 1. Podemos verificar que para a resolução desse sistema basta multiplicar uma das duas equações por menos 1 para que podemos simplificar, ou seja, excluir aquela letra B. Então vamos lá? Vamos multiplicar essa primeira por menos 1 e nós teremos o nosso sistema final para a resolução, que será menos A menos B, que é igual a 2, e a outra equação 2A mais B igual a menos 1. Vamos lá, então, resolvendo então o nosso sistema, podemos ver que aqui será cancelado o mais B com o menos B, e nós teremos 2A menos A, 2 menos 1, 1. Acabei de determinar então que o A vale 1. Para achar o valor do B, basta escolher qualquer uma das equações, como já citamos em exemplos anteriores. Então vamos lá? Vamos escolher aqui na nossa situação aquela primeira equação que está mais simples. Então vamos lá? A mais B igual a menos 2. Então A mais B igual a menos 2. Substituindo o nosso valor 1 aqui, o A como 1, então nós temos que 1, olha lá, mais B igual a menos 2. Esse mais 1, quando ele passar para o segundo membro, ele vai passar negativo. Então, menos 1 com menos 2, nós vamos determinar que o B vale menos 3. Muito bem, pessoal. Conseguimos, então, determinar todos os coeficientes e, a partir disso, nós conseguimos montar a nossa função do segundo grau. Então, vamos lá? Montando a nossa função do segundo grau. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então nós temos o que? Y é igual, o valor A, nós determinamos que ele vale 1, não precisa aparecer, mas nós vamos colocar aqui só para enfatizar. Então 1x ao quadrado mais o B, nós descobrimos que ele vale menos 3, então nós teremos menos 3x. E o C, nós já sabíamos desde o começo da questão que ele valia mais 2. Pronto. Então, nós conseguimos, a partir desse momento, determinar a nossa função do segundo grau a partir de um gráfico. Agora, para dar acabamento final à questão, ele perguntou para a gente qual o menor valor que a função pode assumir. Aí vem a pergunta, o menor valor que a função pode assumir é o x-vértice ou é o y-vértice? O menor valor que a função pode assumir, ele é determinado pelo valor y-vértice, correto? O x-vértice é o valor que tornará essa função máxima ou mínima. Então, neste caso aqui, nós vamos ter que determinar o nosso y-vértice. Vamos lá? A formulazinha matemática para determinar o y-vértice, nós já sabemos. Y-vértice é igual a menos delta dividido por 4A, onde esses valores A, esse valor A, nós devemos tomar da equação principal, ou seja, da equação original. Para dar continuidade, nós precisamos calcular o valor do nosso delta, o discriminante. Lembrando, delta, B ao quadrado, menos 4AC. Então, nós precisamos determinar esse valor aqui. Então, continuando, delta é igual. O valor do B, quem é o valor do B? Menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 2. Então, nós temos que delta será qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo, 9, menos 4 vezes 2, 8, delta ficou igual a 1, ok? Voltando ao nosso exercício, então, a nossa fórmula do y-vértice, então nós temos que y-vértice é igual menos o valor do delta, que é 1, dividido por 4 vezes o valor do A, que também é 1. Então, nós concluímos que o menor valor que essa função pode assumir vai ser menos 1
quarto. Então, menos 1/4 é o menor valor que a função pode assumir, correto? Então, o que é interessante nessa questão? O que é interessante nessa questão, que é uma questão explicação, é o que? É a construção da função do segundo grau a partir de um gráfico, onde nós devemos determinar os pontos, aplicá-los em uma fórmula, provavelmente sempre acabará em um sistema e depois na montagem dessa equação, e em alguns problemas ele deve pedir mais alguma informação, ou o valor máximo ou mínimo, dependendo da situação, ou então o valor que torna máximo ou mínimo, como nós já sabemos que é o x-vértice. Valeu, pessoal? Bem, pessoal, para montar a função do segundo grau, nós podemos usar de vários artifícios. Um deles, que é um método geral que funciona para praticamente todos os casos, é a confecção de um sistema. Mas também nós podemos usar de alguns outros artifícios, conhecer os formatos dos gráficos, conhecer as fórmulas da soma e do produto das raízes, que vai ser um próximo tópico que nós vamos abordar, que podem facilitar muito e diminuir bastante a quantidade de cálculos dessas questões, ok?